Boa tarde a todos presentes. Com a presença de Deus, iniciaremos a 6ª sessão ordinária desta Casa de Leis. Peço ao secretário que faça chamar os senhores vereadores. Boa tarde a todos. Carlos Alberto dos Santos. Presente. Cleide Maria Vieira da Silva. Presente. Clodoaldo Soares de Almeida. Eduardo Sussumo. Presente. Elvis Peterson Moreira Pissarro. Presente. Gladys Regiane Lagman Nardes. Jefferson Gomes de Oliveira. Presente. Marcos Vinícius dos Se, pois, Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que expulso os demônios por Beelzebul. Ora, se é por Beelzebul que expulsa os demônios, por que expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Mas, se expulsam os demônios pelo Deus, certamente é chegado a vós o reino de Deus. Pois quando um homem forte guarda armado a sua casa, estão em segurança os bens que possui. Mas, se sobreviver outro mais forte do que ele e o vencer, és-lhe tirará todas as armas em que confiava e repartirá os seus despojos. Quem não está comigo, está contra mim. Quem não recolhe comigo, espalha. São as palavras da salvação. Graças a Deus. Declaro aberto o expediente com leitura das matérias e nos termos do artigo 20, inciso 3, a linha A e M, e artigo 163, inciso 3 do regimento interno dessa Casa de Leis, requeiro ao plenário a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, passando diretamente à sua votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. A ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de março de 2026, está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão, os que forem contrários queiram se manifestar. Está aprovada. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 005/2026, legislativo, de 9 de março de 2026. Senhora vereadora e senhores vereadores, tenho a elevada honra em cumprimentá-los e ao ensejo apresentar-lhes o presente projeto de lei, que dispõe sobre a garantia do direito de acompanhante para mulheres durante atendimento de saúde no município de Salto de Pirapora e da outras providências. O presente projeto de lei tem por objetivo assegurar, no âmbito do município de Salto de Pirapora, e efetivar a garantia do direito de acompanhante para mulheres durante os atendimentos de saúde. A presença de acompanhante constitui importante instrumento de humanização do atendimento, proteção da dignidade da paciente e fortalecimento da segurança durante procedimentos médicos e terapêuticos. A legislação federal já reconhece esse direito em diferentes contextos. A Lei Federal número 11.108/2005 assegura a presença de acompanhante durante o trabalho do parto e pós-parto imediato. Mas, recentemente, a Lei Federal número 14.737/2023 ampliou a garantia de presença de acompanhante para consultas, exames e procedimentos realizados em unidade de saúde. Todavia, ainda são observadas dificuldades práticas no exercício desse direito em diversas unidades de atendimento, especialmente em consultas ambulatórias, exames diagnósticos e procedimentos terapêuticos. Desta forma, o presente projeto busca reforçar no âmbito municipal e a efetiva aplicação da legislação federal, garantindo maior clareza às unidades de saúde e assegurando às mulheres o exercício pleno
desse direito em atendimentos realizados em ESF, Centros de Especialidades, hospitais, Santa Casa, maternidades, clínicas de fisioterapia e demais unidades de saúde. A iniciativa não cria novas despesas obrigatórias ao Poder Executivo, limitando-se a regulamentar e dar publicidade a direito já reconhecido na legislação nacional, fortalecendo o princípio da humanização, dignidade da pessoa humana e proteção à saúde da mulher. Sala de Sessões, 9 de março de 2026, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. Projeto de Lei número 005/2026, Legislativo, de 9 de março de 2026, dispõe sobre a garantia do direito de acompanhante para mulheres durante atendimentos de saúde no município de Salto de Pirapora e da outras providências. A Câmara Municipal de Salto de Pirapora, no Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, em conformidade com o disposto no inciso 1 do artigo 31 da Lei Orgânica do Município, concomitamente com o artigo 131 do Regimento Interno. Faz saber que ela aprova a seguinte lei. Artigo 1º. Fica assegurado à mulher, gestante ou não, o direito à presença de um acompanhante de sua livre escolha, durante consultas, exames, procedimentos e demais atendimentos realizados em unidades de saúde do município. Artigo 2º. O direito previsto nessa lei aplica-se aos atendimentos realizados nas unidades públicas municipais de saúde, bem como nas instituições privadas quando prestarem serviços no âmbito do Sistema Único de Saúde, o SUS, ou mediante convênio com o município. Artigo 3º. Para os fins desta lei, consideram-se atendimentos de saúde: 1. Consultas médicas e multiprofissionais. 2. Exames diagnósticos. 3. Procedimentos ambulatoriais ou hospitalares. 4. Atendimentos terapêuticos, inclusive fisioterapia. 5. Atendimentos realizados nas estratégias de saúde da família. ESF, Centro de Especialidades Médicas, ambulatórios, maternidades, hospitais, Santa Casa e demais unidades de saúde. Artigo 4º. O acompanhante indicado pela paciente poderá permanecer durante o atendimento, desde que respeitadas as normas técnicas sanitárias e da segurança estabelecida pela unidade de saúde. Artigo 5º. Nos casos em que a paciente estiver impossibilitada de manifestar sua vontade, a presença de acompanhante poderá ser indicada por familiar ou responsável, observadas as normas da unidade de saúde. Artigo 6º. As unidades de saúde deverão garantir ampla divulgação do direito previsto nesta lei, em local visível ao público. Artigo 7º. O descumprimento do disposto desta lei deverá ser comunicado à autoridade sanitária competente para apuração e adoção das medidas cabíveis. Artigo 8º. Esta lei será aplicada em consonância com a Lei Federal número 11.108/2005 e a Lei Federal número 14.737/2023, que assegura o direito de acompanhante em atendimentos de saúde da mulher. Artigo 9º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Salto de Pirapora, 9 de março de 2026. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. Requerimento número 029/2026. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. A vereadora Gladys Lagman Nardes, no uso de suas atribuições legais com fundamento na Lei Orgânica do Município, no Regimento Interno, na Câmara Municipal e na Lei Federal número 12.527/2011, Lei de Acesso de Informação, requer ao Poder Executivo do município de Salto de Pirapora, por meio das secretarias competentes, as seguintes informações relacionadas à aplicação e efetividade na Lei Municipal número 1797/2021, que dispõe sobre a implantação do dispositivo de segurança preventiva denominado Botão do Pânico para mulheres vítimas de violência doméstica. 1. Descrição formal do fluxo de atendimento após o acionamento do botão do pânico pela Guarda Civil Municipal, a GCM. 2. Tempo médio de resposta da GCM nos últimos 12 meses.
3. Quantidade total de mulheres atualmente cadastradas com o dispositivo ativo. 4. Quantidade de acionamentos realizados nos últimos 12 meses discriminados mês a mês. 5. Quantos acionamentos resultam em atendimento no local, condução à delegacia, prisão em flagrante e encaminhamento à assistente social. 6. Existência do relatório técnico de avaliação da efetividade e resolutividade do programa. 7. Informações sobre a estrutura municipal e atendimento às mulheres vítimas da violência doméstica, CRAS, CREAS e outros equipamentos. 8. Existência de equipe técnica multidisciplinar específica. 9. Existência de programa de aluguel social para mulheres vítimas de violência, legislação e aplicável número de concessão nos últimos 12 meses, valor médio e tempo de duração. Justificativa. A Lei Municipal número 1797/2001 representou um avanço importante na proteção das mulheres de Salto de Pirapora, ao instituir o botão do pânico como instrumento de segurança preventiva. Contudo, diante do cenário nacional alarmante, torna-se imprescindível avaliar sua efetividade prática. O Brasil registrou 718 feminicídios apenas no primeiro semestre de 2025, o que representa quase 4 mulheres assassinadas por dia no estado de São Paulo. Os índices também atingiram níveis históricos recentes, reforçando a urgência de políticas públicas eficazes. Cada número representa uma vida interrompida. Cada estatística representa um sonho destruído. Não podemos permitir que a fraqueza de alguém acabe com um sonho de outra pessoa. Não podemos permitir mecanismos de proteção existam apenas no papel. Este requerimento busca assegurar transparência, eficiência e responsabilidade na aplicação da Lei Municipal número 1797/2021, garantindo que o botão do pânico e as políticas de prevenção sejam instrumentos reais e proteção à vida das mulheres do município. Sala de Sessões, 9 de março de 2026, Gladys Regiane Lagman Artes, vereadora. O requerimento 29/2026, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Artes, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários, queiram se manifestar. Com a palavra, o vereador Carlos. Parabéns à vereadora Gladys pela iniciativa das pesquisas, que tem mesmo que pesquisar. Eu queria ressaltar uma coisa: esse é um projeto de um GCM, que dentro da corporação, além de ser hoje coordenador da Guarda Municipal, que é o Robson, que fez todo esse projeto e todo esse trabalho. Ele foi em uma cidade, copiou todo o esquema e ele mesmo montou aqui, particular, esse botão do pânico. Eu queria dar os parabéns também para ele, essa iniciativa. E a você também que está pedindo todo esse resultado, toda essa relação do que está acontecendo com o botão do pânico. Parabéns, Gladys. O requerimento está aprovado. Requerimento 030/2026. Requerimento de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a construção de muros ao redor da Escola Municipal de Educação Infantil no Ensino Fundamental, EMF São Manuel. Justificativa. A presente solicitação visa atender a uma premente necessidade de segurança na unidade escolar. A EMF São Manuel atualmente possui grades em seu entorno, as quais se rompem com o passar dos anos, comprometendo a proteção do ambiente escolar. A construção de muros mais sólidos e resistentes é fundamental para garantir a segurança dos alunos e professores, impedindo o acesso não autorizado de pessoas estranhas à escola e prevenindo incidentes durante o horário letivo. Aumentar a segurança patrimonial, protegendo as instalações, equipamentos e materiais didáticos contra o vandalismo e furtos. 3. Proporcionar um ambiente escolar mais seguro e tranquilo, permitindo que o corpo docente e estudantes se concentrem integralmente nas atividades pedagógicas.
Ressalta-se que vários pais e responsáveis pelas crianças da referida escola relataram a este vereador casos de invasão de animais, colocando o risco da segurança de todos. Diante do exposto e da inegável importância de se priorizar a segurança dessa nossa comunidade escolar, contamos com as sensibilidades e apoio dos nobres edes para a aprovação deste requerimento e a devida providência por parte do Executivo Municipal. Sala de Sessões, 9 de março de 2026. Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. O requerimento número 30/2026, de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento número 031/2026. Requerimento de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Requer a mesa, ouvido do douto plenário, para forma regimental que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio das secretarias competentes, preste informações e adote providências acerca das demandas apresentadas por moradores das seguintes localidades: Estrada Vicinal Emílio Correia, SLR 178, anteriormente denominada Estrada do Capão Redondo, cuja alteração ocorreu no ano de 2024. Estrada do Guaxanduva, especialmente nas proximidades do número 127. Rua 3, bairro Guaxanduva. Solicita-se informar: 1. Se houver comunicação oficial da alteração da nomenclatura da antiga estrada do Capão Redondo para Estrada Vicinal Emílio Correia, junto às concessionárias Sabesp, CPFL, Correios e demais sistemas de cadastro georreferenciamento. 2. Se existe plano de regularização cadastral dos endereços da referida estrada, tendo em vista conflitos de endereçamento relatados pelos moradores. 3. Informar o status do processo de alargamento e melhorias de estrada do Guaxanduva, especialmente nas proximidades do número 127, incluindo eventual projeto técnico, estudos realizados e cronograma de execução. 4. Informar se existe planejamento para ampliação da rede elétrica e instalação de novos pontos de iluminação pública no bairro Guaxanduva, especialmente na Rua 3, onde moradores relatam inexistência de iluminação. 5. Informar se há previsão de melhorias na estrada do Guaxanduva, até o número 127, considerando que as crianças da região percorrem diariamente mais de 2 km a pé até o ponto de embarque e desembarque do transporte escolar localizado nas proximidades da Igreja da Congregação. 6. Solicita-se ainda a realização de vistoria técnica no local e o envio, caso existentes, de mapas, plantas e cronogramas da intervenção prevista. Justificativa. O presente requerimento decorre de demandas apresentadas por moradores da região rural mencionada, que enfrentam dificuldades decorrentes de conflitos de endereçamento após a alteração de nome da estrada, bem como os problemas relacionados à infraestrutura viária e iluminação pública. Destaca-se ainda que crianças precisam percorrer mais de 2 km a pé até o ponto de transporte escolar, situação que exige atenção do poder público para garantir a segurança e acessibilidade. Sala de Sessões, 9 de março de 2026. Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. O requerimento 31/2026, de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes, está em discussão. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa tarde a todos. Então, esse requerimento, em conversa com os moradores do bairro, depois até o Miguel pode falar um pouquinho, porque ele também é morador, né, Miguel? Eles solicitam algumas providências. Essa estrada vicinal Emílio Correia, anteriormente era denominada Estrada do Capão Redondo, e a pedido aqui do vereador Careca foi mudado o nome, né, em 26/8/24, para Estrada Vicinal Emílio Correia. Só que as contas de água e de energia ainda chegam como Capão Redondo. Isso está causando um pouquinho de estresse e de algumas problemáticas, porque como o Capão Redondo continua
para uma outra, eu acho que vai para o Frutal, ali para a Barra, né? Está dando conflito de endereçamento, porque uma família está precisando instalar a rede de água e energia, não consegue, porque já tem o número 60 na estrada do Capão Redondo, que é de outro lado. Então, passou por aqui, né? O projeto de lei foi aprovado, foi para a prefeitura, porém, não foi notificado, talvez, então, os fornecedores, né? Isso, Correio, CPFL, Sabesp. E aí os munícipes eles estão com dificuldades, então, nesse sentido. Um outro problema também lá é que essa rua Guaxanduva daí é uma mistura de Guaxanduva com Emílio, com Capão Redondo. É uma rua sem saída, bem estreita. A família já fez doação do terreno de aproximadamente 4 metros, já saiu, inclusive, da documentação deles. E existe, então, um estudo para alargamento da via. Eu conversei agora com a Tati, que é a secretária da pasta, juntamente lá com o David, e ela pediu, então, para deixar registrado, para a gente verificar junto, então, a secretaria, se já está tudo documentado, se a família tem em posse os documentos, para eles poderem dar andamento. E também pedir pontos de iluminação em algumas ruas que estão sendo abertas por lá. Então, é isso, melhorias para o pessoal da área rural do bairro do Guaxanduva. Obrigada. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Miguel. Boa tarde, Boa tarde. presidente, vereadores. Eu até o momento também eu não sabia disso. Os documentos lá, que a gente recebe água, luz, continua vindo como estrada do Capão Redondo, que é a Francisco de Oliveira Ramos, né? Mas ali o bairro está crescendo bastante, né? Então acho que essa educação, essa normalização é muito bom para que se organize, né? E todos tenham pelo menos um documento aí de um endereço fixo. Tá bom? Obrigado. Parabéns, Gladys, pelo requerimento. O requerimento continua com a palavra o vereador Sussumo. É interessante também você verificar, pedir para alguém ali da engenharia uma cópia do mapa, já com alguém se pode orientar já para dar os números corretos, porque isso tudo vai depender de uma emissão de atestado de número, de alguns documentos que vão auxiliar nesse processo. E todo esse estudo é feito por metragem da rua, então é interessante também já ver isso, para facilitar. Com a palavra, vereador Careca. Então, mas olha aqui, esse é um problema. Sim, mas assim, veja bem, às vezes também esse negócio de Sabesp, o que acontece? Às vezes a pessoa vai lá, faz um número lá, que como o Eduardo falou, a prefeitura não fornece atestado de número. Ela não fornece, mas tem rede, tem tudo, está tudo certinho. Mas se for na prefeitura, eles não fornecem atestado de número. Por isso a dificuldade da família ligar a água dela. Outra coisa. Sim, atestado de número. Não liga. Não liga. Só que daí o que acontece? Muitas das vezes também, não estou falando que é esse munícipe, que é esse caso. Mas às vezes também a pessoa vai lá, como não existe atestado do número da prefeitura, não dá, e é um lugar que Está irregular? Isso, eu não quero falar essa palavra, senão a pessoa vai entender que eu estou falando que ele está irregular. Mas aí o que acontece? Não fornece atestado, então todos que têm número lá, é número da cabeça dele. Eu gosto do número 20, eu vou colocar 20. Só que daí o Miguel também gosta do 20, o Miguel também coloca 20. Só que daí o Miguel já tem uma água ligada lá. Daí o Miguel já tem água ligada lá na rua Emílio Ribeiro, com o número 20. Aí vai você e pede eu quero o número 20. Daí não liga também, então tem tudo isso. E o atestado de número não fornece. A prefeitura não fornece atestado de número para lugares que nem Mas lá. nesse caso, se já tem ligado, é um direito adquirido. Eu orientei só para pedir um auxílio para trocar esses números corretamente com quem já tem, porque se não tiver, realmente a prefeitura só vai fornecer mediante planta, aprovação e outras coisas. Sim. Com a palavra, vereador Gladys. Mas veja bem, tem o antigo nome Estrada do Capão Redondo. O Miguel acabou de falar um outro nome aí, Francisco, o que é o nome da estrada? Oliveira Ramos. E agora está com o vicinal Emílio. Então, existe uma confusão aí de nomes também. Então, mais ainda que o planejamento precisa verificar qual é o nome da estrada, para que
eles façam, então, a adequação dos serviços para os munícipes, porque se passou por um projeto de lei aqui, mudou o nome, mas aí o Miguel já fala que tem outro nome, enfim, o último nome que está registrado é o que passou aqui em 24. Sim, por Né? isso. Então, mas tem que ver o que foi oficializado. Isso que o Miguel está falando aqui, eu não sei se foi oficializado, não sei se passou pela Câmara. Estrada do Capão Redondo, essa é uma estrada. Estrada do Capão Redondo, você entrou ali, saiu do asfalto ali, é a estrada para o Capão Redondo. Capão Redondo. Não existe estrada, isso aí é um nome que você Na verdade, inventa. o Capão Redondo, a estrada do Capão Redondo é um nome fictício, né? Fica isso. Ficou um nome fictício. O que eu entendi do requerimento da Gladys, que a gente estava discutindo nós quatro aqui, é que é o seguinte: o Careca fez um projeto de lei em 2019, isso? Que foi 2024, que foi aprovado aqui, que deu o nome de Emílio Correia. O que eu entendi é que esse Emílio Correia está ali no Guaxanduva, né, Miguel? É isso, né? Faz a virada do Guaxanduva. Eu estou agora olhando o mapa aqui, ó. A Francisco de Oliveira Ramos, que é conhecida como Estrada do Capão Redondo, ela chega na SLR 178 e entra à esquerda e vai até a Estrada da Barra. Até a Estrada da Barra. E A aonde... SLR 178, na verdade, é a Emílio Correia mesmo. É Emílio Correia. Só que precisa ser corrigido. Que Exatamente. precisa fazer a correção. É exatamente isso. Então, acho que o Miguel deu a melhor explicação possível. A turma fala Capão Redondo porque é o bairro Capão Redondo, certo? Então, as ruas lá têm nome, têm denominação. O que o Du falou na questão do número, é importante a prefeitura fazer o atestado de número para regularizar e não bater nenhum número com a situação dos imóveis lá, certo? Agora, na situação que a Gladys falou aqui, do número 60 bater com outro, é porque na Emílio Ribeiro? Emílio Correia tem o número 60, e ele está localizado na rua Francisco, que Miguel? Francisco de Oliveira Ramos, que não tem nada a ver com outra. Então, está tendo essa divergência. Então, esse requerimento está bem explicado para fazer essas correções. Então, parabéns, vereadora. Acho que tirou a dúvida de todos os vereadores aqui. E qualquer dúvida, a gente discute aqui. Beleza? Só que o atestado de número, que nem o Eduardo falou, o atestado de número, não dá, a prefeitura não... Se tiver certinho, eles dão o Isso. número. Se não tiver, eles não dão. É assim, ó, o atestado é fornecido por critérios de cada bairro, isso todos nós sabemos. Só que o que eu quis, assim, só para corrigir e deixar mais claro, é que mediante os que já têm, o que já estão instalados, a prefeitura vai sim fornecer o atestado, porque já está instalado, é só para reorganizar a numeração, o auxílio da prefeitura para isso. Provavelmente na conta de luz ou de água, já deve ter o número de cada um. Sim. Entendeu? O que está precisando é a gente conseguir fazer essa bifurcação que liga essa Emílio, a prefeitura regularizar, colocar no mapa para que sacie todos os problemas. Certo, nobres colegas? Obrigado. Viu? O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 032/2026. Requerimento de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a instalação de redutores de velocidade, as lombadas, na estrada vicinal Professor José Marcelo, no bairro Nova Metropolitana, visando a preservação da vida e segurança viária. Questiona-se: 1. Há estudos técnicos ou projetos em andamentos pela Secretaria competente para instalação de redutores de velocidade em pontos estratégicos da referida estrada? 2. Em caso positivo, qual o cronograma previsto para execução das obras? 3. Caso negativo, existe possibilidade de realizar uma vistoria técnica no local em caráter de urgência para avaliar necessidade de sinalização e dispositivo redutores. Justificativa: a presente solicitação atende a diversos pedidos de moradores e usuários da estrada vicinal Professor José Marcelo, localizada no bairro Nova Metropolitana. Como
conhecimento público, esta via constitui o principal acesso ao referido bairro, que por ser um empreendimento recente na franca expansão, apresentou um aumento substancial no fluxo de veículos e pedestres nos últimos tempos. A referida via apresenta trechos retilíneos que possibilitam o desenvolvimento de alta velocidade por parte de condutores imprudentes. Tal situação gera risco iminente e constantes de acidentes graves e atropelamentos, preocupando soberanamente a comunidade local, especialmente no que tange à segurança de idosos e crianças que circulam pela região. Sala de sessões, 9 de março de 2026, Elvis Peterson Moreira Pissarro, vereador. O requerimento 32/2026, de autoria do vereador Elvis Peterson Moreira Pissarro, está em discussão. Com a palavra, vereador Elvis. Boa tarde a todos. Então, esse requerimento aqui teve algumas críticas, né, pelos moradores, né, que a gente fez um vídeo esses dias lá e postou. Ah, mas que lombada, vai encher a cidade de lombada e não sei o quê, que não precisa fazer mais lombada. Viu? Não existe problema mínimo. Se a lombada não... Como que eu posso dizer? Se a lombada hoje, ela não vai ajudar você, mas uma família, ela pode ajudar lá na frente. Tipo, exemplo, uma família que... moradores da rua ali que relataram o problema, eles têm crianças que circulam pela via ali, pontos de ônibus próximo. E o que acontece? Por essa estrada aqui, até tem que conversar com o prefeito para estar fazendo um decreto para mudar a estrada vicinal para rua ou avenida, porque lá antigamente era uma estrada. Hoje em dia não é mais, hoje é rua asfaltada lá, onde que era do Zé Carroça. E o que acontece? Eles saem da rua do condomínio ali e pegam uma velocidade ali, e quando ele chega dentro do bairro, eles não percebem que eles estão dentro de um bairro, entendeu? Até eles entrarem dentro do bairro ali, eles estão na velocidade alta ainda. Então o que acontece? Hoje esse pedido é relevante, porque essa lombada aí sinalizava a redução de velocidade, e foram animais atropelados já, e graças a Deus, nada mais perigoso aconteceu, né, de atropelar moradores, criança, idosos ali perto ali. Tanto é que correram atrás do vereador Jefferson também, né? Dr. Jefferson veio até mim, mas nós todos aqui estamos tudo na mesma intuição de ajudar, entendeu? Então, esse pedido aqui veio por conta de moradores locais. Então, um pedido de lombada não é, como que eu posso dizer para você? Pedido de lombada não tem importância. Tudo tem importância no município. Se não é importante para você, é importante para outro, entendeu? Mas é isso aí. Obrigado, pessoal. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Eduardo. Complementando aí, Elvis, parabéns pelo requerimento. Eu sei que tem questão de lombada, tem município que é contra e a favor, e sempre vão estar falando algo do tipo, muitas coisas negativas também, mais uma lombada. Seria, se todos respeitassem o limite de velocidade correto da via, não precisaria de lombada. Então, fica aí também para nós mesmo, todos os munícipes, ter essa consciência. Se não quer que seja instalado tantas lombadas, que comece a usar o limite correto da via, que não coloque os próprios população, idosos e principalmente crianças em risco. Exatamente. É que nem no bairro Santa Maria também, agora tem no bairro Terra Bela, descendo Santa Maria, um descidão lá, e lá não tem nenhuma lombada. Agora os moradores passam lá numa velocidade absurda, e lá está precisando também. E alguns pessoal é contra, com certeza. Mas os moradores dali, eles querem lombada de tudo quanto é jeito. Então a gente vai entrar com esse pedido de lombada, que se for pela população, a gente está a favor. O requerimento continua em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 033/2026. Requerimento de autoria do vereador Miguel Marcelo, sobrinho. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, informações ao Poder Executivo sobre o cronograma e status de implantação da rede de esgoto nas ruas projetada 1 e 2 no bairro Piraporinha. 1. Status atual. Qual é a situação atual do projeto de rede de esgoto das ruas projetada 1 e 2, bairro Piraporinha? O projeto encontra-se em fase de licitação, aguardando liberação de verbas ou em fase de readequação técnica? 2. Cronograma. Existe uma previsão concreta para o início da execução das obras? Se sim, qual data estimada? 3. Orçamento.
os recursos para esta obra já estão empenhados no orçamento vigente? Caso negativo, qual a fonte de custeio prevista? Recursos próprios ou convênios? 4. Impedimentos. Existe algum entrave técnico ou jurídico que esteja impedindo o início imediato das intervenções? Justificativa. Considerando que este parlamentar tem acompanhado de perto as demandas dos moradores do bairro Piraporinha, especialmente no que tange ao saneamento básico, e a presente solicitação atende a diversos pedidos de moradores e usuários do bairro. Vale ressaltar que existe um projeto técnico para a implantação de rede de esgoto na rua projetada 1 e 2, datado de 2024, o qual inclusive foi entregue formalmente às mãos desse vereador na referida época. Decorridos quase 2 anos desde que a ciência deste projeto, nenhuma movimentação prática ou canteiro de obras foi estabelecido no local, gerando frustração e insegurança na comunidade. Por fim, destaca-se que o saneamento básico é direito fundamental, diretamente ligado à saúde pública e à dignidade humana, sendo indispensável para a melhoria da qualidade de vida dos residentes. Sala de Sessões, 9 de março de 2026. Miguel Marcelo Sobrinho, vereador. O requerimento 33/2026, de autoria do vereador Miguel Marcelo Sobrinho, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 034/2026. Requerimento de autoria do vereador Marcos Vinícius dos Santos Almeida. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, que efetue todos os esforços necessários junto à CPFL para instalação de extensão de rede elétrica por cerca de 100 metros na Rua da Servidão, localizada na rodovia Francisco José Ayub, quilômetro 130, quase em frente à entrada da estrada do Bixara, bairro Ilha de Baixo. Justificativa. A presente solicitação, que remota pedidos anteriores desde 2017, visa atender a uma demanda urgente dos moradores da Rua da Servidão, localizada na rodovia Francisco José Ayub, na altura do quilômetro 130, referência quase à frente da entrada da estrada do Bixara, no bairro da Ilha de Baixo. 1. A necessidade técnica. É necessário a extensão de rede primária e secundária da energia elétrica para aproximadamente 100 metros na referida via. 2. A realidade local. Existem diversas residências no local que atualmente não possuem acesso à rede elétrica adequada, dependendo de meios precários ou permanecendo em parcial desistência de energia. 3. Qualidade de vida e dignidade. A deficiência no fornecimento de energia elétrica impacta diretamente a dignidade humana. Sem eletricidade adequada, os moradores enfrentam dificuldades básicas como impossibilidade de conservação de alimentos e medicamentos, a refrigeração, comprometimento de segurança no período noturno, restrição ao acesso à informação, educação e comunicação digital, risco à integridade física devido a instalações improvisadas, gatos ou extensões irregulares. Diante do exposto, e considerando que o acesso à energia elétrica é um serviço essencial e um direito fundamental para o desenvolvimento social e econômico de famílias de Salto de Pirapora, conto com o apoio de nobres pares para a aprovação desse requerimento. Sala de Sessões, 10 de março de 2026, Marcos Vinícius dos Santos Almeida, vereador. O requerimento 34/2026, de autoria do vereador Marcos Vinícius dos Santos Almeida, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 035/2026. Requerimento da autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais, ouvido o plenário, para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção e colocação de cascalho das ruas das Amendoeiras, em toda a sua extensão, que se fizeram necessário ao bairro Quintas de Pirapora. Justificativa.
A presente solicitação faz-se necessária em razão do estado precário de conservação em que se encontra a rua citada. Atualmente, a via representa uma quantidade excessiva de buracos e irregularidades no solo, que dificultam severamente a trafegabilidade, gerando um risco iminente à saúde para os motoristas. Aos motoristas, motociclistas e pedestres que utilizam o trecho diariamente. A falta de uma camada adequada de cascalho tem agravado a situação, tornando a pista escorregadia e perigosa, além de causar danos materiais aos veículos dos moradores e produtores locais. Portanto, requer-se a intervenção urgente do setor competente da municipalidade para a realização dos serviços de manutenção e o devido cascalhamento, garantindo assim a segurança viária e o direito de ir e vir da comunidade com dignidade e infraestrutura. Sala de Sessões, 10 de março de 2026, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento 35/2026, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Requerimento 036/2026. Requerimento de autoria da vereadora Cleide Maria Vieira da Silva. Requer a mesa nos termos regimentais ouvido o plenário para solicitar ao Poder Executivo, através do setor competente, a manutenção de patrolagem e cascalhamento em todas as vias públicas no bairro Ilha de Baixo. Justificativa. O presente requerimento atende às reiteradas solicitações dos moradores do bairro Ilha de Baixo que vêm sofrendo com o estado de conservação das vias locais. 1. Estado precário. Atualmente, as ruas do bairro encontram-se em condições críticas de trafegabilidade. A falta de manutenção adequada transformou as vias em cenários de buracos e valetas. 2. Impacto das chuvas. Com a incidência de chuvas torrenciais típicas desta época de ano, a situação agravou-se severamente. O acúmulo de lama e erosão torna-se o trânsito de veículos e pedestres praticamente inviável. 3. Segurança pública. A precariedade do solo aumenta exponencialmente o risco de acidentes automobilísticos e, mais grave ainda, o risco de atropelamentos, uma vez que motoristas tentam desviar de crateras e pedestres não possuem um local seguro para caminhar. Diante do exposto, requer-se a execução urgente de serviços de patrolagem e colocação de cascalho em toda a extensão do bairro, visando garantir direito constitucional de ir e vir e segurança à comunidade Ilha de Baixo. Sala de Sessões, 10 de março de 2026, Cleide Maria Vieira da Silva, vereadora. O requerimento 36/2026, de minha autoria, está em discussão. O requerimento está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram se manifestar. O requerimento está aprovado. Indicação número 02/2026. Indicação de autoria da vereadora Gladys Regiane Lague Monardes. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal, na forma regimental que determine o setor competente, a implantação urgente de container para descarte de resíduos sólidos no bairro São Rafael, atendendo à solicitação reiterada dos munícipes e da localidade. Justificativa. A presente indicação decorre da reivindicação formal recorrente dos moradores do bairro São Rafael, que vêm enfrentando sérias dificuldades quando ao descarte adequado de resíduos sólidos domiciliares. Atualmente, a ausência de containers apropriados tem ocasionado depósitos irregulares de lixo em vias públicas, acúmulos de resíduos em terrenos baldios, proliferação de insetos e roedores, mau cheiro e risco à saúde pública, comprometendo a limpeza urbana e a qualidade de vida da comunidade. Importante destacar que o descarte inadequado de resíduos configura risco sanitário, podendo contribuir para o aumento de doenças transmitidas por vetores, além de impactar negativamente o meio ambiente e a estética urbana. A implantação de container organizará o ponto de descarte e facilitará o atalho da coleta pública, promoverá educação ambiental e demonstrará respeito do poder público com a população, reduzindo custos futuros com a limpeza corretiva e controle de zoonoses. Trata-se de medidas simples de baixo custo e alto impacto social, que atendem diretamente aos princípios da eficiência administrativa e da dignidade de pessoas humanas.
assegurando melhores condições de salubridade aos moradores. Diante da urgência relatada pelos munícipes, solicita-se especial atenção do Executivo para que essa demanda seja atendida com máxima brevidade. Sala de Sessões, 9 de março de 2026, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. Indicação número 03/2026. Indicação de autoria da vereadora Gladys Regiane Lagman Nardes. Indico na forma regimental que seja encaminhado ao setor competente da administração municipal, especialmente a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com o setor responsável pela manutenção predial e infraestrutura, para que realize vistoria técnica e execução manutenção estrutural urgente nas seguintes unidades escolares da rede municipal. 1. Escola Célia Dias, 2. E Escola João Fernandes. Justificativa. A presente indicação tem por objetivo garantir condições adequadas de segurança, higiene, dignidade e funcionamento das unidades escolares da rede municipal, assegurando ambiente apropriado para os alunos, professores e demais profissionais de educação. No caso da Escola Célia Dias, há relatos de infiltração na estrutura da unidade escolar, situação que já ocasionou em determinados períodos a suspensão de aulas em razão das condições inadequadas do prédio. Tais infiltrações podem comprometer a integridade da estrutura física da escola, além de representar potencial risco à segurança de estudantes, servidores e demais usuários do espaço escolar. Já na Escola João Fernandes, foram identificadas irregularidades nos banheiros utilizados pelos alunos, com ausência de portas ou presença de portas danificadas, situação que compromete a privacidade, dignidade e o bem-estar dos estudantes. Destaca-se que a manutenção adequada das unidades escolares é dever do poder público, sendo indispensável para garantir o pleno funcionamento das atividades educacionais, preservar o patrimônio público e assegurar o ambiente seguro e adequado ao processo de ensino e aprendizagem. Diante disso, solicita-se ao setor competente: 1. Realize vistoria técnica na unidade escolar mencionadas com elaboração de relatório das condições estruturais. 2. Adote providências necessárias para o reparo de infiltrações na Escola Célia Dias. 3. Providencie instalação ou substituição das portas dos banheiros da Escola João Fernandes. 4. Caso necessário, inclua intervenções em cronogramas prioritários de manutenção predial da rede municipal de ensino. Sala de Sessões, 9 de março de 2026, Gladys Regiane Lagman Nardes, vereadora. A palavra está livre. Passamos à ordem do dia. Peço ao secretário confirmar a presença dos senhores vereadores. Presença confirmada. Declaro aberto a ordem do dia com leitura, discussão e votação das matérias. Parecer número 013/2026, da Comissão de Justiça e Redação. Favorável ao projeto de lei número 04/2026, legislativo. Parecer número 013/2026, da Comissão de Finanças e Orçamento. Favorável ao projeto de lei número 04/2026, legislativo. Parecer número 07/2026, da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. Favorável ao projeto de lei número 04/2026, legislativo. Projeto de lei número 04/2026, legislativo, de 2 de março de 2026. Autoriza o Poder Executivo a avaliar e a implementar, conforme viabilidade técnica, administrativa e orçamentária, Programa Municipal de Fornecimento de Sensores de Monitoramento e Contínuo Glicose a crianças e adolescentes com diabetes mellitus tipo 1 até 18 anos e as gestantes insulinodependentes no município de Salto de Pirapora. O projeto de lei número 4/2026, legislativo, está em discussão. O projeto de lei número... Com a palavra, Dr. Jefferson. Olá, boa tarde a todos, nobres vereadores. Peço uma atenção de vocês a esse projeto, elaborado junto com a Gladys, de extrema importância para as crianças, adolescentes e gestantes que dependem do uso de insulina, né? E mais do que isso, o que diz esse projeto? Pede ao
executivo que providencie, né, aquele sensor de insulina. Não sei se vocês conhecem. Coloca um sensor embaixo da pele e daí a pessoa tem um controle melhor da glicemia dela, né? E evita de ficar se furando várias vezes por dia para ver quanto que está o valor da glicemia. Isso. E daí coloca o sensor, passa o celular na frente e vê o valor que está a glicemia. Não precisa ficar se furando no dedo todo momento, né? E esse controle é tão importante que muitas vezes, se você não tem um controle adequado da glicemia, valores acima de 400, pode evoluir com uma que a gente chama de cetoacidose diabética, né? O sangue fica mais ácido, né? E isso pode levar crianças, adolescentes ou até gestantes para UTI e muitas vezes perder a vida, né? Essa noite eu estava no hospital regional, não são crianças aqui do município, mas estamos com 2 crianças em estado grave por não ter um controle adequado da glicemia, né? Acaba comendo um doce, não checa quanto que está o valor da glicemia, levando a um estado de cetoacidose diabética, um estado grave, a criança fica sonolenta, o sangue mais ácido, pode prejudicar o rim e ser encaminhada direto para a UTI para um suporte adequado. Então, visando isso, para evitar que munícipes aqui de Salto de Pirapora não cheguem a esse ponto, peço aos 9 pares uma atenção ao projeto para a gente conseguir aprovar ele. Obrigado. Com a palavra, a vereadora Gladys. Boa tarde a todos. Então, esse projeto, né, nosso, né, Dr. Jefferson, ele visa, na verdade, qualidade de vida e conforto, em especial as crianças, né? Porque a criança diabética, ela já tem uma vida totalmente virada do avesso quando faz o diagnóstico, porque ela tem que se privar de um monte de coisas, né? Imagina você levar uma criança para uma festa, ela não pode comer brigadeiro. E aí, que graça que tem você numa festa de aniversário não poder comer brigadeiro, né? Sem contar a escola, nem todos os professores, a rede de educação tem manejo com crianças diabéticas, né? E toda criança que é diabética tipo 1 faz uso de insulina, diferente dos adultos, né? Então, as crianças e adolescentes que têm diabetes têm esse controle rigoroso da alimentação, do controle de glicemia e especialmente as mais pequenas, né? Elas deixam os pais muito preocupados porque demandam desse controle e nem sempre os pais estão próximos, porque eles ficam 4, 5 horas às vezes na escola. Então esse sensor ele vem para facilitar e para apaziguar, vamos colocar, o coraçãozinho dos pais, né? Porque eles conseguem fazer esse controle via celular de casa, né? Então, é de extrema importância que esse projeto seja aprovado, né? E que o executivo se sensibilize com esse nosso pedido, né, doutor? Porque hoje esses sensores eles são fornecidos mediante ordem judicial, onde não existe, né, um controle financeiro. Porque se chegar 10 ordens judicial, a prefeitura vai ter que comprar os 10 sensores. E a gente colocando dentro de um projeto de lei, onde a gente autoriza, mediante recurso, mediante lei orçamentária, eles conseguem fazer, então, uma programação, né? E como o doutor bem falou, é muito mais barato a gente comprar o sensor do que ter uma criança internada em UTI por cetoacidose por conta de uma falha no controle. Então, o custo é muito custo-benefício, né? É muito mais benéfico para a prefeitura, em especial para as crianças, termos o sensor e termos o controle, né, dessa glicemia e em especial o conforto, porque imagina aqueles dedinhos pequenininhos ficar furando 6, 7 vezes ao dia, bem como as gestantes também, né? Então a gente pede o apoio de vocês. Muito obrigada. Mais ainda, eu consigo ainda diminuir o custo relacionado à judicialização na saúde. A prefeitura isso também vai ser benéfico, Carlos. Alô? Isso. Então, continuando, a questão de custo para a prefeitura, de judicialização, né, na saúde, né? Então, muitos pacientes acabam conseguindo, mas via judicial, né? Elevando o custo ainda mais para a prefeitura. Evitando a judicialização, evitando que crianças cheguem ao ponto de ir para uma UTI, o custo vai ficar menor ainda. Tá? Obrigado a todos. O projeto continua em discussão. O projeto de lei número 4/2026 está em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam como estão.
Os que forem contrários, queiram se manifestar. O projeto de lei número 4, 2026, legislativo, está aprovado. Parabéns, viu, pelo projeto de vocês. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrada a 6ª sessão ordinária, informando aos interessados que a íntegra das sessões se encontra gravada em mídia, para consulta no site da Câmara Municipal, bem como na Secretaria desta Casa, para ler os documentos na íntegra. Agradeço a todos os presentes e os internautas que nos acompanharam. Uma boa tarde a todos.